Tudo bem com vocês? Vamos lá. Na aula de hoje, nossa aula 7, nós faremos uma disputa entre duas escolas de pensamento. A escola jônica, representada por Heráclito, versus a escola eleata, representada por Parmênides e Zenão, ambos da cidade de Eleia, ok? Então Heráclito, só para ficar bem claro, ele não é participante da escola eleata, mas sim da escola jônica, e ele está aqui justamente para representar sua escola nessa batalha, digo entre aspas, ok? Começamos, pois bem, por ele. Heráclito, da cidade de Éfeso, tinha como base que o elemento primordial era o fogo. O fogo, de acordo com Heráclito, era um princípio organizador de todo o universo. Todavia, ele não agia sozinho, mas sim era manipulado por algo chamado Logos Universal. Essa Logos Universal era quem controlava o fogo, era quem controlava esse princípio organizador. Todavia, essa parte do elemento primordial aqui nessa aula não é tão importante. Para nós, o que é importante realmente é a segunda frase, ou melhor dizendo, é a frase de Heráclito chamada, ou melhor dizendo, que diz: tudo flui. Dentro desse contexto, Heráclito está afirmando que há uma lei do eterno movimento, que é a principal característica da natureza. E como funciona essa lei do eterno movimento? Como funciona esse tudo flui? Heráclito é um personagem que tem uma frase bem habitual e muito bem relacionada a ele, que ele dizia o seguinte: é impossível um homem mergulhar por duas vezes no mesmo rio, uma vez que as águas daquele rio já não são mais as mesmas e esse homem também não é mais o mesmo. O que significa isso? O homem mergulhou uma vez. Quando ele volta para mergulhar depois, ele já não é mais o mesmo. A experiência que esse homem teve ao mergulhar pela primeira vez já o fará saber se a água daquele rio ela é quente ou fria, se aquele rio ele é profundo ou raso. Então esse homem que mergulhará pela segunda vez já tem experiências com aquele rio. Por isso que, de acordo com Heráclito, esse homem ele não é mais o mesmo. E de acordo com ele, esse homem não pode mergulhar por duas vezes no mesmo rio, certo? É esse mesmo autor, Heráclito, que diz que os opostos sempre caminham juntos. E eu adoro essa imagem que apareceu aí para vocês. E gosto de exemplificá-la com o animal que está aí, um dos animais que está aí, que é a serpente. De acordo com essa linha de pensamento, Heráclito dizia que, por exemplo, uma serpente, ao mesmo tempo que ela é forte perante o rato, ela é fraca perante a águia. Então, os opostos caminham sempre juntos. Ao mesmo tempo que eu sou forte para uma coisa, eu sou fraco para outra. Certo? Continuamos agora a falar sobre os pensadores da escola eleata. Começamos por Parmênides de Eleia. Contrariando a afirmação de Heráclito de que tudo flui, de acordo com Parmênides, a aparência das coisas muda. Todavia, a sua essência, aquilo que está dentro das coisas, ela permanece para sempre, certo? E como nós podemos exemplificar isso daí? Através da figura da baleia. Aparentemente, a baleia ela é um peixe, certo? Ela está no mar, ela tem as suas guelras, todavia a baleia ela não é um peixe. A sua aparência é de peixe, mas a sua essência mostra que a baleia é na verdade um mamífero, ou seja, o seu filhote ele se alimenta dela através do leite, ok? Então, apesar da aparência mudar, a aparência enganar, a essência que está na baleia, ela é eterna, ela é imutável, ok? Para esse autor Parmênides, o elemento primordial era outra coisa, não era o fogo, obviamente, mas sim algo que ele chama de ser, algo que é eterno, único e imutável, que nós, seres humanos, só podemos conhecê-lo através do uso da razão, da racionalidade, aquele tema que nós citamos na primeira aula. Aliado a ele, nós temos então o segundo autor, que é Zenão de Eleia.
ele defende o mesmo elemento primordial que o seu professor Parmênides, a existência do ser eterno e único. E ele, em sua história filosófica, não vai desenvolver nenhuma teoria específica, mas ele vai trabalhar para contradizer a teoria de outros filósofos. E fazendo isso em relação à teoria de Heráclito, ele vai dizer que o movimento das coisas é um engano dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos. Mas esse movimento, ele não existe para o nosso pensamento. Citando como exemplo a ideia do arco e flecha, ou melhor dizendo, da flecha. Quando essa flecha ela está sendo segura pelo arqueiro, ela está ocupando um determinado espaço, ok? Quando esse arqueiro solta a flecha, ela, de acordo com Zenão de Eleia, continua ocupando o mesmo espaço. A ideia de movimento não alterou a sua essência. A flecha está ocupando o mesmo espaço dentro do ambiente, dentro da natureza, certo? Vou deixar alguns outros vídeos bases para vocês assistirem e compreenderem melhor esse tema. Gente, espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Valeu!